Esta é a parte 3 da aula que está tratando sobre os valores e a realização da moral. Condições objetivas no âmbito das decisões pessoais. O modo como o indivíduo age moralmente, ou o seu comportamento moral, não é algo totalmente espontâneo. A construção de uma maneira de agir implica em uma construção social, historicamente herdada muitas vezes. Existe a formação de um hábitos. O que é o hábitos? O hábitos é o conjunto de disposições fortemente interiorizadas nas pessoas. Só que esse hábitos, ele também é passível de mudança. O nosso caráter é desenvolvido a partir desse conjunto de disposições que nós temos, que é um modo habitual e constante de agir. Se nós agimos, repetidamente, de forma constante, com relação a um comportamento, esse comportamento ele é incorporado ao nosso caráter. Isso não quer dizer que nós não possamos mudar esses hábitos. Caráter. O nosso caráter, ele é fortemente influenciado pelo meio social em que vivemos. Sofre forte influência do meio social. O caráter também tem a ver com a participação do indivíduo na sociedade, especialmente com a socialização primária, que é a socialização feita no âmbito familiar. Mas o nosso caráter também é desenvolvido a partir da influência de socializações secundárias. As socializações secundárias têm a ver com a influência que nós recebemos dos lugares que nós frequentamos, como, por exemplo, a escola, a igreja, o local de trabalho, as organizações ou instituições que frequentamos. Por exemplo, um clube. Se eu tenho o hábito de frequentar, se eu frequento esse clube semanalmente, com certeza eu vou receber influências sociais desse lugar que eu frequento, das pessoas que estão ali. Muito bem. O caráter, ele é adquirível, modificável e dinâmico. Nós adquirimos o caráter, claro que nós temos traços de caráter pessoais. Desde pequenininha, a criança, o bebê, ele já vai desenvolvendo certos traços pessoais de personalidade. Mas mesmo esses traços de personalidade, eles podem também ser modificados. Em seus traços, destaca-se algo que é muito importante do ponto de vista da moral: a relação do indivíduo com os outros. Não é um assunto meramente individual. Existem consequências coletivas para atos individuais. Tomemos como exemplo o caso da má administração pública das gestões do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Claro que ele não governou sozinho, mas o Estado estava sob sua gestão. A grave crise pela qual passa o Estado do Rio de Janeiro é consequência direta das ações imorais desse sujeito. A mídia trouxe muitos tipos diferentes de reportagens a respeito desse assunto. Eu sugiro a leitura desta reportagem, que o título é Entenda como a corrupção arruinou o Estado do Rio de Janeiro. Assista também ao vídeo Corrupção nas gestões de Cabral agravam crise da saúde no Rio de Janeiro. Este vídeo se encontra na pasta dos vídeos de apoio desta unidade. A moralização da sociedade passa primeiro pela moralização da comunidade local, que por sua vez passa pela moralização do indivíduo. Eu termino lendo novamente esta frase. A moralização não é um assunto meramente individual. Ou o ato moral. O ato moral não é um assunto meramente individual. Existem consequências coletivas para atos individuais. O sujeito nunca deve achar ou nunca deve falar assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Como se os atos morais dele
tivessem a ver apenas com ele. Não. A nossa ação moral, o nosso ato moral, ele sempre traz implicações para as outras pessoas. Existem consequências coletivas de atos individuais, de atos morais individuais. Encerramos aqui a aula que tratou sobre os valores e a realização da moral.